mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para quem acompanha a gente aqui no canal do Banco Arbi. Esse é mais um Arbicast, nosso 15º episódio, e a gente traz sempre assuntos relevantes e que tem a ver com o mercado financeiro brasileiro, mercado financeiro onde o Banco Arbi atua e pode ajudar as empresas a evoluir e melhorar o seu tipo de negócio, gerar mais receita. E tudo isso gira em torno de pessoas. Então hoje o nosso tema tem muito a ver com a pessoa que a gente trouxe, muito a ver com as pessoas com que ele trabalha. E eu vou deixar agora a Patrícia, que é a nossa co-host aqui. Chique, né? Muito chique. Obrigado, Pá, de novo pela sua participação, pela ajuda. E vou deixar você introduzir o nosso convidado. Estou muito feliz com a sua presença aqui com a gente. Muito legal, obrigada, antes de mais nada, por ter aceitado o convite. A gente está aqui com o Gabriel Santos. Ele é uma pessoa com bastante tempo de mercado. Já não vou falar quanto, porque a gente estava aqui dando risada falando de idade. Então, eu falei, não vamos falar desse tema. Mas eu estou muito feliz com a sua presença. Acho que a gente vai ter um papo... tenho certeza que a gente vai ter uma conversa super legal. Foi o que o Fá falou, né? Capital humano, né, é o que move. Aqui a gente fala muito de tecnologia, fala muito de tudo que está acontecendo, mas sem as pessoas por trás aqui para fazer rodar, a gente não consegue ter o sucesso esperado, né? Então, antes da gente passar aqui para os nossos temas, eu gostaria muito que você se apresentasse para quem está nos ouvindo, assistindo. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Rapidamente, né? Pelo sotaque, vocês vão perceber. O pessoal que está ouvindo e assistindo a gente, eu sou carioca, nascido e criado no Rio, mas morando já em São Paulo há 10 anos. Eu comecei a trabalhar numa empresa pequena, ligada ao mercado financeiro. A gente fazia basicamente gestão de cobrança e concierge, atendia algumas casas de wealth. E logo depois o mercado de recrutamento estava nascendo no Brasil. Eu não tinha a menor ideia do que era recrutamento e seleção, confesso, tá? O que era um headhunter, um executive search. E uma empresa multinacional estava nascendo aqui no Brasil, já tinha aberto operação em São Paulo em 2007, 2006, se eu não me engano. Em 2009, ela estava iniciando no Rio de Janeiro, e a tese era que você contratasse pessoas que tivessem minimamente alguma experiência em algum tipo de mercado para conseguir recrutar, né? Então, no início foi confuso para mim, falei, mas eu não sei recrutar, mas mas você conhece de mercado, você gosta de mercado financeiro. E assim foi, eu ingressei nessa empresa. Lá eu conheci a Paty, né? A Paty ficava em São Paulo, eu ficava no Rio. Eu entrei lá em finalzinho de 2009, início de 2010, e aprendi ali e me encantei pelo business de recrutamento e seleção, né? Então, basicamente, você vai aprendendo técnicas de entrevista, você faz uma conversa um pouco mais de negócio, vai aprofundando no negócio. Eu me encantei pelo business porque, basicamente, todo dia eu aprendia alguma coisa nova, né? Eu aprendia sobre o mercado, aprendia algum tema específico. Foi bem legal. Eu fiquei nessa empresa durante quase 5 anos. Depois nós saímos ali, boa parte do grupo fundou uma outra empresa nacional. E aí foi uma primeira experiência em startup, bem dolorido na prática. Empreender também, né? E empreender no mercado muito complexo, cara. Em 2015, aqui, 14, né? A gente estava vivendo ali uma época econômica no Brasil meio confusa, politicamente falando também. E eu estava no Rio ainda, e eu estava cada vez mais próximo de São Paulo, né? Eu atendia muitos clientes de São Paulo. E eu entendia que não fazia mais sentido estar no Rio. Então, como a gente fala no Rio, São Paulo é igual a morte. Uma hora vai chegar para todo mundo. Cabe você aceitar o tempo ou não. E eu tomei a decisão de vir para São Paulo. Fiquei em Ponte Aérea. No início foi muito dolorido. Cheguei em São Paulo com, 27, 26 anos. Para fazer recrutamento e seleção para mercado financeiro. E competia com pessoas que tinham, 10, 15 anos a mais do que eu. Uma vida em mercado financeiro. Uma vida recrutando em mercado financeiro. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Foi doloroso. Mas foi legal, porque nessa época uma indústria de nova economia, vamos dizer assim, diferente de casas mais tradicionais, estava nascendo, né? E a gente começou a perceber que o nosso jeito mais despojado de falar e de encarar um pouco o processo tinha muito a ver com essa indústria, né? Então foi uma época muito boa em relação a trabalho, que nós conseguimos alavancar bastante resultado numa indústria que era pouco explorada. Era uma indústria de fintechs ali.
Então, a indústria de meios de pagamento estava em ebulição. A gente fez muita coisa em meios de pagamento, fez muita coisa em fintech. A gente foi descobrindo essa indústria, né? E nós começamos a ficar reconhecidos. E aí tudo você aprende com o tempo, que demora tempo, né? Então, depois de mais ou menos 4 anos aqui em São Paulo, o negócio estava indo super bem, estava estabelecido. A gente tinha dentro dessa empresa, a gente tinha uma notoriedade em mercado financeiro, em posições em tecnologia, em mercado financeiro como um todo. E aí, sem eu estar ativamente procurando, veio um convite que a gente sempre recebeu, mas eu não colhei com carinho, que é ir para o outro lado da mesa. Então, uma empresa que eu admirava, que eu gostava da forma de conduzir o negócio, conversava com muita gente de lá, e a XP fez um convite para ir para o outro lado da mesa, cuidar da área de recrutamento e seleção. Era um processo de reconstrução da área de gente ali num período pré e pós-IPO. E era basicamente auxiliar o time a montar todo o processo de recrutamento e seleção. Como um recrutador que está 10, 11 anos de experiência recruta. Como é que a gente faz para recrutar aqui dentro? Como é que são os processos? Como é que você faz a entrevista? Como é que a gente triplica isso? Como é que a gente não perde qualidade? Então foi muito legal a experiência ali. Eu interagi também com muita gente boa, aprendi pra caramba. Eu tive um líder, pessoas da equipe vindo de consultorias de gestão, então foi muito bom. Você ter uma visão de recrutamento, uma visão processual. Foi bem relevante para minha carreira a passagem ali. Legal. Bem relevante de fato. E depois de um tempo eu migrei dentro da XP para uma área de expansão de canal, que aí eu comento que foi um MBA. Porque você vira uma área de negócio, você está no front, meta, agressividade, você deixa de ser uma área dentro da empresa de suporte, você passa a ser uma área de front, né? Que foi o que eu sempre vivenciei em consultoria. E eu achei legal pra caramba também. Foi bem relevante para você ter profundidade técnica. Você precisa ter profundidade técnica para conseguir discutir algum tema em relação ao mundo de investimentos, né? Então, fico nessa cadeira mais 2 anos e meio. E aí o bichinho do recrutamento começa a bater de novo, né? Só, putz, cara, acho que isso aqui que eu aprendi, isso aqui que eu vi, acho que se a gente volta pro outro lado da mesa, acho que é legal. Então, saio da XP, passo por uma boutique americana de recrutamento e ali eu começo a entender que, putz, talvez a gente consiga ter um negócio diferente, modelo boutique, mas que você consiga atender com maior amplitude o mercado como um todo, mercado financeiro, como um todo, fintech, nova economia, mercados mais tradicionais, algumas investidas em posições financeiras ou de geração de receita, investidas de fundo de VC, fundo de private equity, e assim nasce a Link, né? O nome não é Link à toa, é justamente por conta disso, é como a gente consegue linkar, conectar essas diversas indústrias, né? Que no final do dia estão todas próximas. Então a Link tem 15 meses, 16 meses, alguma coisa assim. É bem recente, a gente está indo felizmente super bem. A gente espera continuar indo bem, né? Então a gente começou com o modelo de boutique, a gente quer manter esse modelo de proximidade, a gente entende que quando o cliente contrata a Link, ele contrata o Gabriel, ele contrata o Guilherme, que é meu sócio, a Rafaela, a Ana, a Bárbara, que são meus sócios, o Diogo, então ele personifica, né? Então a gente quer manter essa cultura e com bastante profundidade, né? Então basicamente é isso que a gente se propõe a fazer hoje, ser muito nichado, né? Legal. E aí nesse tema de profundidade, a gente tendo alguma vivência em mercado financeiro, é algo muito específico, né? Então você precisa conhecer bem daquele tipo de negócio. Não, eu conheço de banco. Ok, mas tem vários segmentos lá dentro. Como é que vocês dividem na Link este conhecimento, este atendimento? Perfeito. Basicamente, a gente costuma dividir em 2 grandes blocos, e isso vai derivando, tá? Para as demais áreas, né? A gente primeiro se divide em relação à indústria. Então, tudo que a gente pega em relação à indústria mais tradicional, tá comigo. O que é essa indústria tradicional? Tudo que for a parte de corporate bank, tudo que for a parte de wealth, a parte de crédito, a parte de investment bank, a parte de mercado mais tradicional financeiro, tá junto comigo. Tudo que for a parte de nova economia, fica junto com o Guilherme, que é meu sócio. O que a gente chama de nova economia? Fintech, empresas de meios de pagamento, empresas ainda em early stage, fundos de VC, né, onde o Guilherme atua. Tá? Por que a gente se divide assim? É importante entender o contexto. Isso do macro, né? E os times se dividem ainda mais nichados abaixo. Tá?
Pela experiência que eu tive na XP, onde eu ajudava a recrutar principalmente os executivos da casa, e você olhava a empresa bem transnacional, e pela experiência que eu tive no mundo de expansão, onde você tinha que ajudar os nossos parceiros, de uma certa maneira, a alavancar a receita. Então, ganhava-se bastante profundidade em relação ao cross-sell com o cliente, por exemplo. Né? Pô, tem uma casa de investimento, mas por partir de investimento você tem seguro, você tem corporate, né? Que às vezes você tem investimento da PF, ele precisa de um crédito na PJ. Então, a partir disso, a gente conseguiu ter robustez para conseguir atender o cliente dessa forma. E o Guilherme, ele trabalhou na XP também, trabalhou no Nubank e estava na UniVC, olhando diversas teses de investimento em nova economia. Então, a gente acha que ele tem uma profundidade também importante para atender esses dois segmentos. Então, a gente se divide assim, e abaixo nós dividimos por práticas. Né? Então, exemplo, caso a gente atenda um cliente, o Banco Arb, vai ter uma posição de tecnologia produto. Tá? Quem vai conduzir essa posição possivelmente vai ser o Guilherme. Né? Ele vai ter uma notoriedade melhor em relação ao produto, tecnologia. Tá? Caso a gente tenha uma posição na parte financeira não no front do negócio, mas no suporte ao business, possivelmente eu que vou conduzir essa posição. Né? Ou em todas as posições de negócio do grupo. Né? Então, só para a gente se divide assim. E, obviamente, o time que está junto com a gente, ele se especializa ainda mais. Né? Então, junto comigo tem uma pessoa que só faz investimento, tem uma pessoa que só faz crédito, tá? Tem uma pessoa que só faz atacado. Né? Junto com o Guilherme tem uma pessoa que só faz produto, uma que só faz design, outra que só faz tecnologia. Bem nichado, vai nichando. A gente vai nichando. Né? Porque é muito específico. É muito específico, tá? E Gabi, assim, agora você falou, né, que vocês trabalham com VC, alguma coisa de economia real. A gente, ao longo da nossa carreira, a gente via lá no começo que era assim, mercado financeiro era carimbado como mercado financeiro e de lá não sai mais, né? A gente, o Fabrício está aqui para não deixar não mentir, a gente também, né? Então você vive muito. Mas você falou que tem algumas casas de VC, então, ou mesmo de private equity. Existem oportunidades para essas pessoas de mercado financeiro irem para a economia real ou vice-versa? Ou isso é algo muito específico? Ou mais topo de pirâmide? Existe, tá? Depende da cadeira, depende da posição. Tá? Alguns fundos nos procuram e conversam conosco. Preciso de um CFO que tem uma vivência robusta em alocação de capital, tá? Em crescimento da companhia, por exemplo. Invariavelmente, a pessoa que tem uma vivência em algum private equity ou em algum venture capital ou até em algum IB, ela é uma pessoa elegível a essa cadeira. Né? E muitas das vezes as empresas em economia real, quando nos procuram, elas nos procuram atrás desse perfil. Então, eu estou em economia real, eu quero um CFO. Então, na primeira conversa, a gente fala, cara, eu não consigo entender a tua indústria. Não, mas eu cheguei em você porque eu preciso de um cara que venha de mercado financeiro. Porque eu tenho acesso à tese, eu quero buscar alguém assim específico. Então, isso funciona. Tá? Ao contrário, né, a pessoa está em economia real e ela vai entrar em mercado financeiro, eu confesso que eu acho um pouco mais difícil. Ainda é um mercado um pouco mais fechado. Tá? Acontece quando um profissional ele sai, faz um MBA e ele quer se especializar, ele quer voltar para investment bank, ele quer voltar em algum private equity, ou ele quer voltar para algum venture capital. Isso acontece relativamente, tem uma frequência alta. Legal. Tá? Eu vejo muito isso. A pessoa tem uma carreira em determinada área, ela saiu, fez um MBA, ficou 2 anos estudando alguma tese para voltar e entrar no mercado financeiro, que é um desejo dela. Então isso funciona bastante. Pode ser só assim, eu posso diversificar? Pode. Obviamente tem executivos que têm uma experiência longeva em uma indústria e ela vai para um VC ou para um PI cobrir aquela indústria que ela teve uma experiência. Né? Então isso acontece, mas é um pouco mais raro. Tá? Entendi. Não, legal. E agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de recrutamento? Vamos. Porque acho que a gente estava falando aqui um pouco antes de abrir, né? Que a gente entrevista, conversa, bate-papo. Aí, o que é uma entrevista? Como é que faz? E ao longo do tempo, você atendeu aí diversas empresas, né? Além das que a gente trabalhou aí juntos, empresas fora, assim, né? E você tem essa visão de estar dos dois lados da cadeira. Recrutando pessoas para dentro de uma empresa, que você estava também e conhecia realmente a fundo, e empresas que te contratam para procurar as pessoas chaves aí para as posições, né? Onde você acha, dada a sua experiência desses dois lados, são os maiores
acertos, assim, numa entrevista ou num processo seletivo, você tendo essas duas visões? Eu digo que foi fundamental a passagem para o outro lado da mesa. Nem digo só pelo outro lado da mesa, sendo uma mesa redonda, vai. Vamos supor que seja a mesa com um triângulo, né? Porque tem a passagem pelo RH e a passagem pelo negócio e a passagem como headhunter. Você tem uma visão, quando você está numa empresa, de que aquela contratação que você faz errada, né, de uma pessoa no nível sênior, ela literalmente pode pôr abaixo um plano de negócio. Ela pode atrasar o resultado daquela área, né? Ou dependendo, ela pode atrapalhar em muito, né, o desenvolvimento de uma tese. Então, esse é o principal ponto quando você vivencia isso de fato. Tá? Quando você está do outro lado da mesa, antes de passar pela área de gente, você talvez não tenha uma dimensão correta do impacto que isso vai ter numa companhia, né? Quando você passa na área de gente ali, você está vendo, né? Você está vendo que você colocou e que você errou naquela contratação. Então, esse impacto é significativo. Quando você passa para o negócio, e era pior ainda no negócio, pelo menos no negócio que eu toquei, é o seguinte, se aquela pessoa não performasse, ela impactava no teu bônus diretamente, entendeu? Então, eu digo que é um recrutamento à potência. Essa é a nossa área de negócio. Cara, é um recrutamento à potência. Você sabe bem. É isso. É um recrutamento à potência. Se eu fizesse algum deal errado de, uma operação que nós montamos, uma operação que nós ajudamos a montar, cara, você errou, né? E você está com aquela responsabilidade naquilo ali. Então, isso é relevante. Como é que você mapeia isso? Eu acho que durante muito tempo, quando eu comecei a recrutar, eu achava que a entrevista, pode até ser meio polêmico que eu vou falar, era meio que um teatro, sabe? A pessoa vinha montada para a entrevista com a gente, ela falava tudo que a gente queria ouvir, ela não tinha defeitos, ela estudava bem a tese, ela estava perfeita para a posição. E a gente, quando estava representando o cliente também, lá atrás, a gente só falava o que era bom, né? A gente não falava o lado ruim da companhia, tá? Com o passar do tempo, com maturidade, com as coisas mais abertas, eu costumo fazer uma antivenda, às vezes até um pouco forte, do meu cliente, ou daquela cadeira específica, né? Falar, olha, essa cadeira aqui é boa para você por conta disso, mas olha, tem um ponto aqui que talvez, pelo que você está me falando, vai ser complexo, que é isso aqui. Então você tem um pouco mais de profundidade, não na parte técnica, tá? Mas mais na parte do momento da pessoa, e do desafio que ela vai encontrar em relação à cultura da companhia, também é mega relevante. Isso muda bastante, drasticamente, você ser mais franco e honesto no processo seletivo. Tá? Do tipo, cara, não sei. Se o candidato hoje me faz uma pergunta que eu não sei responder, cara, a gente não, deixa eu pesquisar isso aqui um pouco melhor, para a gente ter um pouco mais de profundidade e a gente não ter um erro de contratação. Até porque é reputacional, né? Sim. A minha indústria é muito nichada. Se eu erro uma contratação, cara, é meu nome, né? A gente erra, óbvio. Todo mundo está suscetível a errar. Claro. Mas a gente faz chance de minimizar ao máximo essa colocação do executivo numa cadeira de uma forma errônea. Porque nossa reputação, eu sou muito nichado, né? Sim. Então essas conversas mais francas, Paty, não sei se eu respondi a tua pergunta, fazem com que a gente consiga minimizar esse impacto. Além de, obviamente, a parte técnica, né? Se aprofundar, se entender por quê, qual a capacidade dele, mas você entrar mesmo no... essa cadeira aqui, você mora no Rio, você vai ter que estar em São Paulo toda semana. Ah, não, estou disposto. Putz, cara, você está disposto? Está disposto a acordar 5h30 da manhã, pegar avião, vir para cá, ficar onde a tua família, voltar toda semana. Você quer ou é melhor mudar todo mundo para cá? Então, esses temas você vai explorando e muitas das vezes, isso já aconteceu, eu tenho prova de clientes meus, a gente estopa o candidato. Né? Aconteceu isso recentemente, do meu cliente estar super interessado em fazer oferta para a pessoa. Legal. Eu ligar para o meu cliente... interessados em fechar o negócio. Óbvio, eu ligo para o meu cliente e falo, putz, cara, eu acho que esse cara não é a melhor pessoa para cadeia. Aí, porra, como assim, Gabi? Por quê? Aí você vai fazer porque disso. Se você tiver mais tempo para esperar, eu acho que a gente pode achar uma pessoa melhor para a cadeira, tá? Eu, do meu lado aqui, eu não tô com pressa de fechar a posição, eu entendo a tua pressa, acho que tem que fechar. Geralmente, o processo chega para a gente ali em 99,9% dos casos, o cliente precisa de alguém para amanhã. Sério? Precisa de alguém para amanhã, mas contratar errado, cara,
puta, é pior do que você contratar rápido a pessoa errada, é mais fácil demorar um pouquinho mais, né? Então, puta, me dá mais uma semana e meia. A emergência de contratar, eu sempre vi como um problema muito grande, assim. É difícil você se planejar com tanta antecedência, né? A depender, de repente, Sim. tem uma avenida nova de oportunidade, pô, eu preciso de alguém aqui para explorar mercado. Mas esse contratar errado, ele custa muito caro, né? Porque a gente está falando aqui de recrutamento, mas tem todo o processo de onboarding. E não é o onboarding que eu estou falando só da apresentação da empresa, né? É o tempo que o gestor gasta com a pessoa dentro da empresa para ela começar a rodar. Porque ninguém roda do dia para a noite, né? Não roda. Até ele conseguir, para te entender a cultura, entender onde ele está pisando, onde ele pega café, quem são as pessoas que eu falo. Quem que ele liga, né? É muito difícil, é mais complexo, tá? E às vezes você precisa de um negócio meio toca de caixa mesmo, né? Você precisa contratar alguém para ontem, para fazer um negócio o quanto antes, mas, cara, você consegue ir levando até você achar a pessoa correta? Porque quando você acha a pessoa correta, a chance ao longo do tempo de você acertar mais é melhor do que no curto prazo, né? É muito difícil a gente mensurar isso, eu confesso, porque geralmente a gente olha muito curto prazo, né? Você quer olhar ali teus próximos 3, teu próximo semestre, então isso é o mais relevante. Quando você olha, às vezes você faz uma contratação equivocada, porque você está pensando no curto prazo, mas talvez isso no longo prazo vai doer um pouquinho mais, entendeu? Então acho que é um pouco mais complexo. Legal. E eu queria ver um pouco o lado de fora para dentro também. O quanto vocês já ajudaram as empresas, os clientes, a mudar um pouco a cultura da própria empresa. Tipo, olha, a gente está trabalhando essas posições, a gente conhece um pouco, o mercado mudou, o perfil das pessoas mudaram, ou vocês não estão mais trabalhando com esse tipo de pessoa, com essa idade, etc. Como é que vocês já ajudaram as empresas a trabalhar internamente? O processo delas, de avaliação da própria cultura, do próprio onboarding? A gente, inclusive, o nosso nome é Link Human Capital, porque a gente tem uma vertical forte de outros serviços que não só recrutamento e seleção, né? Então, óbvio, boa parte da receita vem de recrutamento e seleção, mas, por exemplo, a gente já realizou treinamentos com um time de RH em parceiros nossos para a gente conseguir desenvolver um processo de recrutamento e seleção, né? Porque a gente atende muito fundador, né? Muito founder da empresa. Porque o fundador fala, putz, cara, eu tô frustrado porque minha empresa tem uma cultura hoje que é bem diferente da que eu idealizei ou bem diferente da que eu tinha há 5, 6 anos atrás, há 10 anos atrás. E eu acho que esse problema está no meu líder direto, aí na minha área de gente. Falei, por quê? Porque o cara está contratando o que é mais fácil para ele, está contratando o que é mais simples, então quer mudar. Então a gente monta um treinamento para esse líder conseguir entender o que ele precisa de fato, alinhado com a cultura da companhia, né? A gente não muda a cultura sozinho, né? Não depende só da Link, ou não depende só de uma pessoa, né? A cultura da companhia, se você quiser mudar ou transformar, você precisa de engajamento e você precisa vivenciar, né? O que incomoda um pouco é o líder comenta o seguinte, eu já vi isso algumas vezes, né? Não, a gente trabalha aqui 100% presencial. Aqui a cultura nossa é que a gente tem que estar presente e tudo mais. Mas você vai conversar com ele e falar, mas aí, você está todo dia aí? Ah, não, eu venho 3 vezes na semana. E, putz, cara, começa pelo exemplo, talk, né? Começa pelo exemplo, entendeu? Então, a primeira puxadinha de orelha que a gente fala é para ele falar, mas se você isso faz parte da cultura e você não está praticando, é difícil, né? Da gente conseguir, pegar, né? Não vai conseguir pegar. Então, esse é um exemplo de como você consegue ajudar, tá? E tem um tema que eu acho que o mercado vem evoluindo, e é legal você ver essa evolução, né, do mercado. Você comentou na sua pergunta, Fabrício, em relação à idade, né? Durante muito tempo, quando eu comecei a recrutar, acho que a Paty vai lembrar disso também, a gente tinha um quê de etarismo muito grande. A indústria como um todo, putz, não, essa pessoa aqui tem X anos, ela não serve para cadeira e tudo mais. Cara, eu lembro de falar assim, eu lembro de ter um parênteses, né? Lugares que falavam assim, mais de 35 anos, não sei se era um número cabalístico, não faz sentido. Pô, 35? Eu acho que hoje tem muita casa assim ainda, fato, não vou mentir, tem, a gente escuta bastante, mas eu entendo que foi um papel nosso, às vezes, educar o mercado ou educar o cliente, né?
Tem muitos casos que eu apresento um perfil, um cliente meu, um shortlist, né, quando a gente vai apresentar os candidatos, que o cliente fala que não quer. Não, esse candidato aqui pelo CV não faz nenhum sentido eu conversar. Quando você vai explorando e fala, putz, cara, é mais do que um papel, né? Conversa com a pessoa por conta disso, e você vai conectando com o que ele te pediu lá no início, né? Ele vai ficando mais aberto. No final, ele entrevista e às vezes pode ser a pessoa contratada. Teve um caso assim agora. A gente acabou de fechar uma posição com uma pessoa que o RH não queria entrevistar, entrevistou e gostou. O requisitante não queria entrevistar. Falei, putz, cara. Aí eu no final, eu fui na linha do, pô, você confia em mim? Cara, confia. Entrevista o cara. Se você não entrevistar o cara, você vai ficar chateado comigo, mas entrevista ele. E a pessoa foi escolhida. Né? Então tem um quê da gente conseguir, às vezes, também ter mais clareza de educar o cliente de que, às vezes, o que ele está pedindo, ele nem sabe te pedir. Né? Ele nem está entendendo ainda o que ele quer. Ele quer alguém que aperte aquele parafuso ali, mas ele não sabe como, né? Não sabe se é para a esquerda, se é para a direita, não sabe qual é a chave, enfim. Então tem um pouco mais de complexidade em relação a isso. E sobre o tema do etarismo, né, que a Paty comentou agora também, eu vejo o mercado mais aberto. Tá? Eu acho que sim, a gente está mais esclarecido em relação a isso, menos preconceituoso. Eu acho que a gente está vivendo mais. Não? Então já perceberam também que não adianta, que a gente vai trabalhar até mais tempo também. Então isso é um tema. E eu vejo as empresas mais abertas. Assim, a gente tem um tempo que nós fechamos uma posição com uma pessoa de 66 anos. Né? E ela está indo super bem na empresa. Super bem na empresa. Os feedbacks dela são excelentes. Eu mantenho contato com ela, mantenho contato com o requisitante. Putz, cara, ótima contratação. Gente boa demais, alto astral, engaja o time, tem mais energia que o time dele, que tem 20 e poucos anos. Então, assim, é um negócio que, se a gente tiver um pouco mais de quebrar o nosso viés, que todo mundo tem, né, a gente consegue, talvez, o não óbvio facilita, né? E acho que é um pouco do nosso papel aqui, fazer a indústria, de uma certa maneira, provocar o cliente, provocar o candidato, provocar o nosso interlocutor a pensar um pouco diferente, né? Mas não é só na força, é na forma, né? Como, por quê e quando. Né? Legal. E cada recrutamento é aprendizado para todos os lados, né? Acho que para vocês, obviamente, para o contratante e para os candidatos, né? Por isso eu gosto da nossa carreira, né? Acho que você vai sempre evoluindo, né? Você nunca... eu costumo dizer, é óbvio que a gente também tem lado ruim, né? Eu tive uma oferta negativa de um candidato que eu tinha certeza que ele ia aceitar. E quando ele me ligou, ele falou, pô, vou negar. Aí você bate aquela frustração momentânea. E na ligação eu falei isso pra ele. Eu falei, putz, cara, foi um prazer te conhecer aqui. A nossa cadeira é legal porque eu nunca perco, né? Eu nunca perco nada, né? Ali eu ganhei um cara que eu passei a admirar. Ganhei no processo que talvez, putz, cara, o cenário que ele deu pra gente que aceitar, talvez a gente não leu muito bem. Ou eu ou o meu cliente, né? Então a gente sempre tem que ter a mentalidade de que, putz, cara, estou aprendendo alguma coisa, né? Com o candidato, com o cliente, com a gente mesmo. Por isso que é uma cadeira que eu sou mega suspeito para falar. Por isso eu fui e voltei, né? E eu imagino não sair mais. Que é uma cadeira que você vai aprendendo mais e você consegue também passar algumas coisas para pessoas, né? Você tem que ter o candidato hoje, você consegue agregar de alguma forma. Para o teu cliente, você consegue agregar de alguma forma. Sim. Se você não agrega nada, é ruim. Né? Por isso que eu acho que a gente tem que estar sempre pesquisando, lendo, antenado, ver o que está acontecendo no mundo. Né? Legal. E falando um pouco do que está acontecendo no mundo, eu não sei, acho que a gente não pode deixar de falar de IA aqui, né? Mas eu tenho visto vários posts no LinkedIn, Instagram, que agora virou moda, e empresas também já falando sobre High Individual Contributor. Sim. E aí me lembrou muito, na época, que a gente falava da carreira em Y. Sim. Né? Do cara que é um superintendente. Pô, ele não quer ter gestão de time, mas ele quer continuar, e ele é uma pessoa que entrega muito para a empresa, enfim, mas não quer tocar. Mas a gente classificava muito essa pessoa por conta de time, né? Ou você tem que ser um super gestor, ou você vai ser um especialista para sempre. Com a chegada da IA, isso muda, né? A gente vivencia muito isso lá no grupo, né, Fá? Como é que tá isso, o Gabi? Assim, hoje as empresas, elas te procuram e falam muito, quero alguém que conheça de IA, quero um high individual contributor. Nossa, super.
A gente atende muitas empresas que são nativas em IA, né? Então, se a pessoa não conhecer, ou não tiver minimamente desejo de aprender a desenvolver nisso, ela nem vai ser considerada. Isso é uma tese legal, tá? No passado, eu tô parecendo me sentindo velho falando, né? Mas, enfim, a idade tá chegando também, né? Sei. Você, no passado, se avaliava muitas pessoas, executivo, assim, quantas pessoas você tem no seu time? Eu tenho 100 pessoas. Isso tinha um status, né? Tinha um peso, né? Super. Tenho 200 pessoas, 5 liderados, líder de líder de líder de líder. Essa pergunta eu confesso que eu quase não faço mais hoje, tá? A pergunta é, putz, aí, o que você deu de receita no último ano? Qual foi o impacto que você contribuiu de receita, né? O que foi tua alavancagem de resultado? Qual foi as alavancas que você conseguiu impactar? Então, essa tese vem caindo, né? E a gente tinha esse status. Às vezes, a pessoa era uma excelente produtora. Excelente. Eu vivi um caso disso, assim, uma excelente produtora. E ela não queria ter gestão. Mas a empresa empurrava ela para ter gestão. Cara, mas ela não queria ter gestão. Deixa ela ali. Ela tem que ser mais bem remunerada, porque ela vai fazer isso melhor do que ninguém. Mas ela não queria ter gestão e a empresa achava que para ela se desenvolver, para ela crescer, ela deveria ter gestão. Então, durante muito tempo isso era tradicional. Acho que isso hoje não. Tá? Eu vejo que isso mudou. É óbvio que sempre precisaremos de gestores, gente que queira se envolver como gestão, mas não deveria ser sinônimo de sucesso profissional ou mais bem remunerado alguém que tem gestão em detrimento de alguém que não tem gestão. Tá? Então, nós conduzimos alguns processos em mercado financeiro de contribuidores individuais. Banker, né? Putz, um exemplo. Ótimo exemplo. Bom, o cara que é um private bank, se ele sabe usar muito bem IA, ele tem bom relacionamento, ele não precisa de equipe. Não precisa de equipe. E ele vai ser muito bem remunerado. Se ele, obviamente, atender bem os clientes dele. Uhum. Tá? E no passado, talvez ele deveria ser um head dos private banks para poder ganhar mais. Hoje eu converso com muita gente que o senior banker ali, ele ganha quase igual ao head da área. Né? Ou mais do que o head da área em alguns casos, dependendo de como ele foi no ano, né? O variável e tudo mais. Então isso muda. Né? Isso muda, a gente está mais aberto a isso. Tá? Sobre IA, assim, é um caminho, sabe aquele negócio? Assim, é um caminho sem volta. Né? Tá aí, gente, assim, não tem o que fazer. É igual a internet. Lançou a internet, mudou e é isso. Não tem o que fazer. Não adianta você ficar revoltado, resistente, não vou usar, é terrível, vai matar o trabalho humano. Cara, não é para isso, né? É como você consegue se adaptar e usar a IA a seu favor. Nós hoje somos em 12 pessoas, 13 na Link. Se não fosse IA, eu chutaria que nós deveríamos ser quase 20. Tá? Ou próximo a isso. Mas é bizarro o que nós fizemos. Né? Nós temos um head hoje de Data IA. A gente trouxe uma pessoa que só faz isso hoje. Em pouco tempo, nós desenvolvemos um sistema interno nosso. O sistema da Link é proprietário. A gente não comprou de ninguém, ele é nosso, ele é proprietário, ele conecta todo mundo, ele conecta com o meu financeiro, que conecta com o banco, que eu tenho conta, que conecta com a folha de pagamento, conecta para fazer cobrança, para cobrar o cliente, para cobrar... Cara, nós montamos um sistema, assim, em 3 meses. Né? Ele, obviamente, já tinha codado, eu nunca tinha, o Guilherme também não. A gente é curioso, a gente foi aprendendo. E foi aprendendo, a gente montou um sistema, que a gente está ali, o sistema está pronto. A gente olhou para ele e falou, cara, olha o que a gente fez. A gente tem um sistema nosso hoje, proprietário. Então é como te alavanca, né? Como te dá resultado. E isso em diversas indústrias. Então, se a gente não tiver minimamente inteligência para aprender e desenvolver, eu acho que a gente não é que fica para trás. Acho que você não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai deixar de produzir. E IA não é ChatGPT e Claude só não, tá? Perguntar as coisas mais fáceis. É bem mais profundo do que isso, entendeu? É bem mais profundo de como você usa, né? Se você estiver usando o ChatGPT e o Claude como você usava o Google para perguntar alguma coisa, cara... Não pode botar isso no currículo ainda? Questionador sênior. Questionador sênior do ChatGPT. Gerador de imagem. Como você coloca no...
coloca no currículo, assim, por exemplo? Sei lá, a gente usa bastante lá, a gente monta muita coisa lá, vocês montaram seu sistema, mas vocês não são de tecnologia. Outra pessoa monta, sei lá, reportes para clientes. Como que coloca isso hoje em dia no currículo? Putz, Paty. No LinkedIn, seja lá onde que for a melhor lugar para colocar. Ainda tem currículo? Isso que eu falei. Eu ia começar por aí. Eu ia começar exatamente por aí na tua pergunta, tá? Cara, a gente quase não recebe currículo. Mas acho que não tem mais. Eu vou ser muito franco com você, tá? Você tem a página lá do LinkedIn. Você tem a página do LinkedIn. O que nosso sistema faz? Assim, a gente gera um relatório muito robusto para o cliente. Tá? Ele é um relatório com base nas entrevistas que nós fizemos. Pega o LinkedIn da pessoa. Ele tem que estar completo, né? Senão vai refletir o LinkedIn dele. Se não tiver completo lá, é ruim também. Fica a dica. Exato. Atualizado, bonitinho, onde você se formou, o que é a sua bacana, atividade. né? Exato. Cara, e aí, gera um relatório, um material de... Tem diversos formatos, isso é muito legal, né? Tem cliente que é mais objetivo, ele quer uma página. Uhum. Tem cliente que quer mais profundidade, quer 5 páginas com o histórico inteiro. Então, ele gera diversos tipos de relatório, com base na nossa entrevista. Isso é o currículo. Né? A gente não tem... Pelo menos na Link, assim, o cliente quase não me pede currículo, né? Ele me pede o seguinte, é bem legal quando o cliente trabalha com a gente já, ele manda assim, ei, me manda aquele relatório que você me mandou daquele candidato, me manda de novo, porque eu perdi aqui nos e-mails, sei lá. A gente manda, ele não pede nem mais o LinkedIn, tem alguns clientes nossos que, pô, me manda o relatório de vocês. Então, currículo, Paty, assim, mas como coloca isso, tá? Eu confesso que eu nunca parei a pensar nisso, e eu confesso que eu nunca vi ninguém colocando assim, tipo, uso IA direto. Eu boto... Geralmente a pessoa coloca entusiasta de IA. Isso eu já vi bastante, tá? A pessoa coloca aqui entusiasta de IA. Isso eu já vi. Legal, né? Eu já vi bastante isso. Terminologias corporativas são ótimas. Eu já vi bastante. Bota no título dele ali no LinkedIn. Isso eu já vi algumas vezes até. Mas você tira isso na entrevista, né? Você vai fazendo 2, 3 perguntas, como é que você usa, o que você faz, pô, me dá um exemplo. Ainda mais vocês que usaram. Mas a gente que fez, exato. Pô, me dá um exemplo. Você vê que o cara não tá ainda, tá escorregando um pouco naquele tema. Você pega, obviamente, tá? Só um detalhe aqui, como é que IA, né? Alavanca a gente. O que a gente fez dentro de casa, isso é bem legal. O candidato tá me falando uma coisa. Isso é bom para muita gente durante a conversa conosco. Ele conta a verdade dele, né? Então ele fala, pô, naquele época, não sei o que, lá, ele ajudou a empresa a fazer um processo de M&A da compra da empresa tal. A gente checa com dado público real time, e quando acaba a entrevista a gente olha e fala assim, olha, esse candidato falou que comprou a empresa tal em 2015, mas ele não participou disso, porque a empresa foi comprada em 2013 e ele não estava lá ainda. Caramba. Cara, a gente faz isso já. Bacana, né? A gente faz isso com tudo. Então a gente pega todos os dados públicos e a gente faz na entrevista com o cara, o meu robozinho me fala. Cara, isso é do caceta, cara. Assim, do caceta, assim. Então a gente pega tudo. Desde que a gente começou a usar, tem uns 2 meses que a gente começou a usar mais forte, a quantidade, cara, de coisa que a gente pegou que não era muito lá bem verdade, assim, cara, é chocante. Assim, é chocante, entendeu? Não dá mais pra mentir em entrevista, então. Cara, é bem complexo. Então isso é IA, né? Isso ajuda a gente pra caramba. Exato. Então é como você usa. Né? Antes a gente acreditava, fazia 2 perguntas e se eu não fosse lá checar, jogar, pô, o M&A da hora tal, ele tocou ou não tocou, ele fez ou não fez, ia ficar mais complexo, entendeu? Então é isso um dos formatos de como ajuda. De novo, como nos ajuda? Como o cara bota no currículo, Paty? Vou ficar mais atento também, tá? Mas eu vi bastante IA entusiasta. Já é um jeito. Agora, a gente tá falando de aprendizado, né? De IA. A gente falou um pouco sobre idade. O que a gente vê muito também nas empresas, sejam clientes ou parceiros nossos também, é um etarismo reverso, que não estão muito dispostos a ter, ou já tá rotulando as novas gerações de uma forma, esse pessoal não quer mais trabalhar em empresa, esse pessoal não quer mais trabalhar, ponto. Como é que você tem visto isso? Tudo depende do mundo que você vive, né? E das experiências que você tem, tá? As minhas experiências são opostas, literalmente oposto disso, tá? Legal. De novo, no nosso time mesmo, faixa etária, tem gente de 22 anos que, cara, tá com sangue no olho lá todo dia, querendo trabalhar, fazendo
pós e MBA, Bacana. vai de noite, trabalha lá e tem 22 anos, entendeu? Pessoa, pô, no meu time hoje eu acordei cedo para pegar voo, por exemplo, pô, 6 da manhã me mandando mensagem, Gabi, aí já fiz aqui, o que a gente faz? Eu falei, cara, calma aí, 6 da manhã, cara. Ela, não, mas já acordei na pressão e tal, não sei o que. E, puta, não que isso seja um exemplo, né? Tipo, óbvio que tem que ter um quê de saúde mental, mas a gente fala assim, essa geração mais nova é preguiçosa. Cara, eu não concordo muito não, sendo bem franco, tá? Eu vejo que tem uma turma que tem um gás forte, muito com a mesma vontade que eu me via quando eu tava com 20 e poucos anos, entendeu? Legal. Eu acho que hoje as pessoas conseguem usar melhor, né, o seu tempo, né, porque consegue ser mais produtivo. Isso eu percebo. Eu acho que muito tempo do meu crescimento lá e da turma que eu vivenciei, a gente não era tão produtivo, sabe? Eu chegava para trabalhar, ficava lá no café e tal, conversando, almoçava 2 horas e tal. O que eu percebo, eu fico chocado com isso, é que a turma é muito mais produtiva, tá? A turma é muito mais focada. E pelo menos da experiência que eu tenho no dia a dia ali. Então isso me chama a atenção de forma positiva, né? Eu acho que tem um quê de saudosismo, né? Em todos os tempos, né? A seleção de hoje não é igual a seleção antiga, já vai de Copa do Mundo, né? Não, putz, você vai medir lá, teve um dado público que eu vi, porque você vai medir o tempo de reação dos jogadores no passado versus o de hoje e tal, o futebol é muito mais dinâmico, o cara de trás é mais dinâmico. Então não é bem assim, entendeu? Então a gente tem um quê de saudosismo lá que na minha época as músicas eram melhores, o trabalho era diferente. Eu não concordo, eu acho que todo mundo tem que estar se adaptando e vivendo conforme a época que ele está presente ali. Né? Então, se o mercado é mais rápido, a gente tem que ser mais rápido. Se o mercado tem IA, a gente tem que ter IA. Se o mercado tem internet, a gente tem que ter internet. Se lá atrás o mercado saiu de carta para datilografia, né, tem que ter essa mudança e se adaptar. Então, isso vai mudando. Né? E as pessoas que, obviamente, vão se adaptando, elas vão se destacando. Né? Então, eu concordo e médio. Tá? Até porque tem mais opção hoje, né? Acho que você falou de época, né? Eu acho que essa visão, muitas vezes, é de a pessoa não se dedica tanto, não está vendo isso aqui como o trabalho da vida dela, porque também ela tem mais opção. Exato, exato. Antes a gente tinha algumas opções, né? Tradicional, né? Você tem que fazer engenharia, você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito. É isso. E ADM, se você tiver um pouco ali, saber o que fazer. Parênteses, a gente riu aqui porque os 3 fizeram. E, cara, hoje você tem mais opção, né? Puta, eu vou ser um influencer, vou ser um criador de conteúdo, eu vou trabalhar vendendo um curso X, A ou B na internet e tal. Então muda bastante isso, tá? Então isso são carreiras novas, então a pessoa tem mais opção mesmo, né? Então isso muda drasticamente, tá? Só um ponto que quando a Paty comentou, você perguntou, Paty, assim, como é que eu vejo, voltar num tema rapidinho, Claro. IA no currículo. Só para explorar um pouco mais isso, existem diversas cadeiras não diversas, né? Mas algumas empresas tentando montar uma área de governança de IA. Tá? Por quê? Pô, você tem o seu ChatGPT, o seu Claude, você tem o seu, eu tenho o meu. Eu uso isso para trabalhar. PF. Eu uso na PF, mas puta, me ajuda muito no trabalho. Então vou lá, jogo e, pô, é proprietário meu, eu estou usando para a empresa. Como é que eu organizo isso tudo dentro de casa? Como é que a empresa organiza, né? Como é que eu faço o jurídico, até para o departamento, né? O jurídico, com RH, com financeiro, com vendas. Como é que eu faço essa governança disso, né? Então, existem algumas posições, aí sim, o cara coloca no currículo lá, que ele vai entrar para olhar IA, né? Então, tem um head de IA. Então, algumas casas já têm essa cadeira, né, para criar essa melhor governança em prol da companhia e nada se perder. Porque hoje, bem ou mal, as empresas ainda não sabem muito bem, sabe como usar, mas não sabe como usar internamente. Né? Eu percebo muito isso. A gente está meio que descobrindo como fazer, né? Sim. De como eu ganho sinergia, Sim. de como eu ganho escala, de como o financeiro ajuda o comercial e vice-versa. Então, isso ainda está um pouco proprietário, ou da pessoa física ou da área do departamento. Né? Aí sim, eu acho que tem isso no currículo. A gente tem sido muito feliz lá no banco, né? Sim. Com algumas pessoas entusiastas de IA. Inclusive o CEO lá do banco também, ele é uma pessoa precursora realmente que quer usar muito e quis, e chamou muitas pessoas do time de tecnologia. Sim. Então tem gente liderando hoje esse tema lá no banco.
de uma maneira que começou como pequeno, né? Uma maneira de exploratória e acabou cada vez mais tem virado uma realidade, né? Tem sido super produtivo, né? Muito. Acho que é mais ou menos a experiência que vocês passaram ali. Então, para a gente tem sido muito produtivo também, em várias linhas de negócio, de dados, de preparação, de documento, discussão, aprendizado de regulamentação nova, que não para de acontecer. Então, isso tem sido bem legal. E aproveitar o gancho aí para a gente caminhar para outros temas. A gente falou um pouco de novas gerações, etc. Eu queria fazer duas perguntas em uma. Né? A primeira, assim, para quem, e aí usando sua experiência de especialista no segmento, né? Ainda tem, obviamente, gente que, puxa, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Super. Até mais do que na minha época hoje. Hoje está mais acessível o conhecimento sobre isso. Né? Sim. Então, como é que essa pessoa se prepara? Que dicas você dá para ela? E para aquela pessoa que quer se manter, já está com mais tempo, a gente já falou um pouco de aprendizado. Acho legal ter esses dois enfoques, né? De quem está entrando e de quem já está com bastante experiência e quer continuar trabalhando nesse mundo de mercado financeiro no Brasil. Primeiro, a pessoa entender que área de mercado financeiro ela quer trabalhar, né? Porque quando a gente fala mercado financeiro, mercado financeiro é mercado financeiro. Cara, tem uma polaridade aqui de coisas que você pode fazer dentro de mercado financeiro que, se eu pudesse opinar, quem já está dentro e quem quer entrar, cara, você precisa estudar e se atualizar sempre, independente da área que você atue, tá? Então, se você quiser atuar numa área de investimentos, cara, você precisa fazer diversos cursos, tem certificação para isso. Se você quiser atuar com investment bank, é a mesma coisa. Se você quiser atuar na área de alocação, é a mesma coisa. Então, é a mesma dica para toda a indústria que você opta por trabalhar. A grande diferença, e aí eu não sei se eu vou estar fechando a um setor ou não, mas no todo, o mercado é muito competitivo como um todo, né? Ele é bem competitivo. Você compete com outros profissionais e quando você está dentro da empresa, você está competindo com as outras casas que fazem a mesma coisa que você. Sim. Então, para você ganhar um mandato de um deal, para você ganhar um cliente na pessoa física, no mundo de investimento, qual é o seu diferencial? Né? O que você apresenta de diferencial? O que você faz diferente? O que a sua casa que você está trabalhando faz diferente? Ou o que você faz diferente para o cliente? Seja seu cliente pessoa jurídica ou pessoa física. Tá? Então, quem quer entrar, estuda, certificação, dependendo da área que você for atuar, é mandatório, você precisa ter, se você não tiver, você não trabalha, mercado regulado, né? Então você precisa ter. E quem quer se manter, a pessoa tem que estar super atenta às mudanças que a gente está falando aqui, né? Putz, como é que me moderniza? Como é que funciona isso daqui? Como é que era na minha época? Como é que eu faço agora? Senão a pessoa acaba sendo engolida, né? Sim. Porque, de fato, teoricamente, a pessoa que é uma nativa digital, ela tem uma habilidade mais fácil de mexer num computador ou numa IA do que alguém que já não cresceu nesse mundo. Exemplo pessoal, tá? Eu tenho 2 filhas, minha filha tem 2 anos. 2 anos. Cara, se ela larga o celular, se estiver desbloqueado, ela mexe lá pro ladinho, ela sabe onde chega no joguinho dela, entendeu? Onde ela quer chegar. Então isso é meio bizarro, né? Se você for comparar isso, eu comparo com a geração mais velha, não vou citar o nome da família para não ficar chateado se eu ouvir, que, cara, como é que eu instalo isso aqui, entendeu? Então, assim, é muito complexo a diferença. Então, põe no Wi-Fi para mim. Exato. Como é que eu ponho no Wi-Fi aqui? Então, é essa a diferença, né? Fazer uma analogia à vida real, ao mercado, é isso, né? Então, para você entrar, você vai ter que estudar e se preparar, porque, obviamente, você não tem a experiência do que aquela pessoa que é mais senior do que você tem. Ela já sabe os atalhos, você não sabe ainda. Então, você vai ter que ganhar... você vai ter que ter minimamente a mesma certificação que ela. E talvez no teu início você vai ter que ganhar na vontade. Eu acho que no início você tem que ter mais vontade para tudo, né? Certamente, eu tenho uma vontade impressionante até hoje, mas quando eu olho para trás, fazia loucura, assim, de vontade de conseguir fazer as coisas, entendeu? Então eu tinha ganhado meu competidor na vontade. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha ganhado meus concorrentes na vontade, senão na capacidade ali de tempo de estrada eu não ia ganhar, era fácil. Exatamente. Então tinha que ser na vontade. Então a mesma coisa.
Hoje eu não posso baixar a guarda, porque daqui a pouco vai ter alguém também competindo com a tem o gente. Gabriel Isso é pra... de 20 anos atrás. Exato. Isso é para tudo na vida, né? Sim. Eu acho que mercado financeiro funciona exatamente assim. Legal. Muito bom. Acho que a gente está chegando agora no fim, né? Sim. Eu quero te agradecer a conversa, Obrigado o você. papo. Muito obrigada Ótimo. por ter vindo. Se o pessoal quiser te encontrar link nas redes sociais, tem LinkedIn, Instagram? Tem LinkedIn, Instagram ainda não. A gente tem o LinkedIn da Link, a página da Link, Link Human Capital. Tá? A minha página também, Gabriel Santos, tá lá. A página do LinkedIn. E-mail gabriel@linkhc.com.br. E é isso. Legal. Obrigado de novo pela Obrigado presença. vocês, É um prazer ter ótimo. você aqui. Deixa A gente sempre aprende, deixar olha aqui aí. contigo uma lembrança, Assim, um presente do Arbi. E obrigado por ter contribuído aí Pô, isso aqui para o nosso aprendizado. é fundamental. A gente tem um monte de sistemas de tecnologia hoje que você não anota nada, né? Você tem um monte de coisa, mas eu não consigo Somos Sai dois. sem, não né? anotar, cara. Tem que ter meu caderninho lá para tomar nota Pelo de menos tudo. para lembrar Cara, os pontos. se você anota, você lembra mais, né? Sem dúvida. Você tem que ter isso. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pelo caderninho, ótimo. Vou usar com certeza. Legal, Tá bom? obrigado de novo. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente mais esse Arbicast. Fique aí antenado que logo mais tem conteúdo novo. E foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima.